Então, bom, antes da gente começar, já deixa aqui o teu like nesse vídeo, te inscreve aqui no canal, isso nos incentiva muito a estar aqui toda semana, né, gravando vídeo pra vocês também. E já deixa aqui nos comentários se tu tiver algum outro tópico que tu quer que eu aborde, eu vou adorar falar aqui das coisas que são do teu interesse. Então, bom, gente, como que é a gente planejar a iluminação de cozinha? Antigamente, a gente tinha aquele conceito de ter uma lâmpada bem centralizada no meio do espaço, né? Era como se fazia, não existia muita disponibilidade de material. E aquela única lâmpada era responsável por iluminar todo o nosso ambiente. O que acontece? Hoje em dia, a gente tem muita disponibilidade, muitos tipos diferentes de iluminação. E a gente pode utilizar todas essas variações que a gente tem para favorecer ao máximo o nosso uso. Então, o que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de iluminação de cozinha? A cozinha é um dos ambientes que precisa ser mais bem iluminado, porque a gente tem o que a gente chama de espaço de trabalho. Então ele não é um espaço de permanência, por exemplo, como uma sala de estar, onde que a gente não tem praticamente necessidade de iluminação direta. E a cozinha ela é um ambiente que a gente vai ter função acontecendo, função de trabalho. Então a gente precisa pensar uma iluminação mais especial para isso. Sabe aquela luz no meio do espaço que geralmente a gente tinha antigamente, que eu tava comentando com vocês, ou então que muita gente ainda faz, que é aquele plafond central 20 por 20 coloca no meio do espaço? Na cozinha não existe a necessidade de a gente ter uma iluminação como essa. A gente até pode ter uma iluminação central, que ela geralmente vai ser utilizada quando? Quando a gente tiver um momento de limpeza. Agora eu quero limpar o chão da minha cozinha. Bom, então nesse momento é bom tu ligar uma luz bem no meio para tu poder fazer a limpeza ali, a higienização do centro da tua cozinha. Mas fora isso, não existe muita necessidade de a gente ter uma iluminação bem central na cozinha. Quando a gente vai pensar, né, no tipo de iluminação que a gente está planejando, a gente precisa pensar, antes de mais nada, no direcionamento da luz. Então eu desenhei aqui uma lâmpada para tu conseguir entender um pouco melhor como que funciona a fonte de iluminação. Quando a gente tem uma lâmpada, a nossa iluminação ela vai ter um cone de luz. Tá? O objetivo não é que essa luz espalhe em toda a circunferência dela, né? A luz não tem como, ela tem direção. Então a luz ela vai sair em direção a algum lugar. É muito importante que a gente pense qual é a direção da luz e onde que a gente está colocando. Então tu imagina que se a gente tem uma cozinha e a gente coloca uma fonte de iluminação atrás da gente, né? Se eu tenho a minha bancada de cozinha aqui, eu coloco uma iluminação bem no meio lá atrás, o que vai acontecer? A fonte de luz, ela vai vir daqui de trás e eu vou fazer sombra sobre a bancada onde eu estou trabalhando. E justamente é o que a gente não quer. A gente não quer que dê esse sombreamento sobre a bancada. Então, quando a gente tem uma bancada de cozinha, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que a nossa fonte de iluminação precisa estar sobre a bancada. Por isso que a iluminação mais importante de toda a cozinha é aquela fita de LED que a gente coloca no aéreo, né, do móvel que vai ficar em cima da pia, ou se a gente não tem um aéreo, a iluminação que a gente vai colocar no forro, né, que pode ser spot, pode ser um perfil de LED, enfim, tem vários formatos que a gente pode propor, mas é a iluminação que estará imediatamente sobre a bancada, tá? Por que a gente sugere a iluminação com fita de LED? Que além da gente ter essa iluminação sobre a bancada, ela vai estar distribuída igualmente, né, de forma uniforme em toda a extensão da bancada. Então ela vai facilitar muito essa questão da iluminação, da clareza sobre a superfície de trabalho que a gente tem. A iluminação de cozinha mais importante é essa. Precisa ser uma iluminação potente, tá? Precisa ter uma grande quantidade de lumens ali. Por quê? Porque a gente precisa fazer com que aquela bancada seja extremamente iluminada. Não adianta só ter um pouquinho de luz ali. Precisa ter uma grande quantidade de iluminação para que aquilo seja eficiente, principalmente se tu tiver uma bancada escura. Porque quando a gente tem uma superfície clara, aquela superfície clara vai refletir luz. Então ela vai contribuir para a gente ter aquele ambiente mais iluminado. Quando a gente tem uma superfície escura, a gente tem absorção de luz. Então digamos que tu esteja trabalhando com uma bancada, né, no preto São Gabriel, né, um granito, alguma coisa assim, aquela bancada vai absorver a luz, então tu precisa ter uma potência ainda maior naquela fita de LED que tá ali. Minha indicação, inclusive, é que tu utilize nessa bancada, né, nesse aéreo que tá em cima da pia, se for um aéreo, um perfil de LED. Ai, podia pegar uma amostrinha, né? Ó, isso é um perfil de LED. Isso aqui é um perfil de alumínio, tá? Vou botar assim que vai ficar melhor pra vocês entenderem. Isso é um perfil de alumínio. Aqui dentro a gente cola a fita de LED.
e isso aqui é um difusor de acrílico. Isso faz com que a gente, consiga higienizar melhor, né, que é só passar um paninho aqui e tá limpo, e faz com que a fita de LED fique mais uniforme, com que a gente não enxergue todos aqueles pontinhos de luz. O que a gente precisa ter cuidado? Esse difusor, ele faz com que a fita de LED perca um pouquinho de potência, né, porque a gente vai ter uma barreira aqui que é leitosa, tá? Então, quando a gente usa o difusor, a gente precisa colocar uma fita de LED ainda mais potente nesse local, tá? Então, anota aí que, número 1, a parte mais importante de iluminação da cozinha é iluminar as bancadas de trabalho. Todas as bancadas precisam estar muito bem iluminadas. Ana, precisa ser luz branca? Não, gente, porque fica feio. Coloca uma luz quentinha, no máximo uma neutra, tá? Vai ficar mais agradável. Não é ter uma luz branca que vai fazer com que tu tenha uma superfície bem iluminada. É a quantidade de lumens que vai fazer com que tu tenha uma superfície bem iluminada. Então, tem gente que fala assim, não, mas eu vou botar a luz branca que vai ficar mais claro. Não, só vai ficar mais chapado e com cara de hospital, tá? Como a gente não quer trazer cara de hospital pra tua casa, tu vai usar uma iluminação quente com uma potência bem alta, tá? Uma quantidade de lumens bem alta. Segunda iluminação que é muito importante na cozinha, não só na cozinha, mas eu diria que em todos os ambientes da nossa casa, eu gosto muito de trabalhar com isso, que é a iluminação difusa. O que é a iluminação difusa? A iluminação difusa, ao contrário desse tipo de iluminação focal aqui, que é aquele que a gente usa com a lâmpada ou com a fita de LED, a iluminação difusa é aquela que a gente vai jogar contra o forro, que a gente vai colocar numa sanca, por exemplo, que a gente vai colocar no roda-forro de um móvel, a gente vai jogar luz contra o forro, então ele vai trazer uma claridade pro ambiente como um todo, mas sem ter foco de luz, sem a gente gerar sombra. Então, aqui no escritório, uma das estratégias que a gente usa muito, ou a gente vai colocar uma sanca, a gente vai jogar uma luz contra o forro pra gente ter essa questão de iluminação difusa, ou se a gente não quer trabalhar com uma sanca, a gente pode trabalhar com um roda-forro iluminado, que é o quê? A gente vai trabalhar com um afastamento maior em cima do móvel e a gente vai jogar iluminação pra cima. Isso vai fazer com que a gente tenha um banho de luz para ele no nosso ambiente, com que ele dê uma clareada como um todo, mas sem a gente ter aquele aspecto de sombra. Além de deixar o nosso ambiente muito agradável, a gente melhora a questão funcional também de iluminação. Outra estratégia de iluminação que funciona muito bem é a gente trabalhar com rodapé iluminado na cozinha. Então a gente coloca uma fita de LED na parte de baixo ali do móvel, tá? Preferencialmente quando o móvel não seja todo suspenso, tá? Quando ele tem a rodapé mesmo, fica um acabamento bem mais bonito. A gente coloca uma iluminação ali na parte de baixo. Então, uma que vai trazer essa sensação do mobiliário ser mais leve, então esteticamente vai ficar agradável. E é uma estratégia legal também para quem tem criança, né? Ou para quem pretende ter filhos ainda. Vai ter que ter aquele momento de levantar de noite, pegar uma água, fazer uma mamadeira, alguma coisa assim, mas tu não quer despertar o olhar. Então, tu pode trabalhar com essa fita de LED, tu vai dar uma leve clareadinha no ambiente, super agradável para a questão da noite. Então tu vai ver o que tu tá fazendo na cozinha, mas tu não vai te despertar. Então essa fita de LED no rodapé do móvel é uma estratégia bem legal também pra gente ligar num circuito separado e utilizar como circuito noturno. Aí vai ter então aquela iluminação que eu comentei com vocês, que é essa iluminação de centro, que a gente pode trabalhar para um momento de limpeza do espaço. Então agora eu vou limpar a minha cozinha. Então tu pode ter essa iluminação central. Acho muito mais elegante a gente trabalhar, ao invés de trabalhar aquele plafond 20 por 20 que eu acho horroroso, eu gosto de trabalhar um perfil de LED, é uma coisa mais contemporânea e a gente acaba tendo uma distribuição mais parelha, mais bonita da iluminação no espaço. Então usar o perfil de LED fica bem mais interessante a estética do que usar aquele plafondzinho. O perfil de LED é isso aqui, tá? É o mesmo que a gente pode usar no mobiliário. A gente vai embutir ele no forro, a gente vai fazer ele mais longo, geralmente. Fica bem bonito quando a gente tem também uma cozinha mais comprida, né? A gente valoriza essa linearidade da cozinha. Fica bem interessante também. Outra coisa que a gente pode usar em cozinha, outro tipo de iluminação, é o que daí vai ser uma iluminação deste tipo aqui, tá? Que vão ser as dicróicas, as mini dicróicas, né? Que é essa iluminação que a gente pode utilizar também pra fazer um cenário, né? Uma coisa mais decorativa no espaço. Então vou valorizar um ritmo do meu armário, ou eu não tenho iluminação dentro do meu armário, por algum motivo, às vezes tu não consegue colocar uma iluminação interna no teu armário, mas tu precisa iluminar pra enxergar o que tá ali. Então tu pode colocar uma iluminação na frente desses armários também pra facilitar um pouco mais visualizar, né, o que tá ali dentro deles. E faltou alguma coisa? Sim, a iluminação de dentro dos armários que eu acabei de citar, né, que tu pode utilizar, não é obrigatório, mas é um complemento legal de marcenaria. E se tu tiver uma cristaleira dentro da tua cozinha, se tu tiver a oportunidade também de fazer ela iluminada, não esquece que essa iluminação de cristaleira, ela também contribui com a iluminação do espaço, tá? Quando essa cristaleira tá com a iluminação ligada. Além de ficar muito bonito, também contribui com a claridade do ambiente em si.
si. Gente, espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha clareado, que vocês tenham entendido aqui com o meu desenho. É sempre um prazer estar aqui com vocês toda semana e, enfim, me deixem aqui nos comentários qual que é o vídeo que vocês querem que eu traga aí nas próximas semanas e a gente se encontra para tomar o nosso cafezinho aqui juntos.